Terceiro domingo do tempo da Quaresma, ano A. Primeira leitura, Êxodo 17, 3 a 7, Salmo 94. Segunda leitura, Romanos 5, 1 a 2, 5 a 8, Evangelho, João 4, 5 a 42. Nesse episódio, 3 momentos são percebidos e deles deriva uma estrutura, tendo Jesus ao centro. Primeiro momento, Jesus e a mulher samaritana, versículos 7 a 25. Segundo momento, Jesus e os discípulos, versículos 27, 31 a 38. Terceiro momento, Jesus e os samaritanos da cidade, versículos 29 a 30, 39 a 42. Nota-se que, ao lado de Jesus, um grande protagonismo é atribuído à mulher samaritana, que não interage com os discípulos, mas tem um precioso papel junto aos samaritanos da sua cidade, mencionada por nome, Sicar, podendo ser a atual Ascara, situada aos pés do Monte Ebal, e que não fica muito longe da antiga Siquém, onde um campo fora adquirido por Jacó dos filhos de Emor, pai de Siquém, do qual deriva o nome da localidade, conforme Gênesis 33, 18 a 20, 48, 21 a 22. Nesse local, os ossos de José, trazidos do Egito, foram sepultados, conforme Josué 24, 32. Esta notícia é importante, pois coloca Jesus no contexto de uma valiosa tradição ligada ao patriarca Jacó. Nos 3 momentos, o narrador cedeu a fala aos personagens. No primeiro, Jesus e a mulher dialogaram bastante, e esse diálogo aparece em ascensão de conteúdo, revelando o quanto a mulher era capaz de fazer uso das tradições e do conhecimento que tinha da religião. No segundo, Jesus falou aos discípulos depois da insistência destes para que comesse, revelando a incapacidade deles perceberem o que de fato tinha acontecido. No terceiro, Jesus nada falou aos samaritanos, mas foi a mulher quem lhes falou, e no final foram eles que a interpelaram com uma declaração de fé que foi muito além da eufórica suspeita dela e que despertou o interesse dos seus concidadãos por Jesus. Não seria ele o Cristo? Versículo 29. Na verdade, para a mulher isso não foi uma suspeita, e sim uma certeza, pois Jesus, além de ter dado a ela os elementos necessários para o reconhecimento, fez uma declaração pessoal. Sou eu, aquele que fala contigo. Versículo 26. À diferença dos sinóticos, Jesus, no 4º evangelho, assume e se declara Messias. João 10, 25 a 26, 17, versículo 3. A partir do ponto que Jesus disse ser o Messias, cessou o diálogo com a mulher samaritana, fechando-se o primeiro momento, a fim de que um salto de qualidade na fé em Jesus fosse dado no terceiro momento pelos samaritanos, que afirmaram diante da mulher: já não é pelo que falaste que cremos, nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Versículo 42. A informação contida no versículo 5 foi então a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Parece dependente do pedido que os samaritanos fizeram a Jesus. Quando chegaram junto dele, os samaritanos lhe pediram que permanecesse com eles. Versículo 4. Sendo assim, o que na intenção inicial seria apenas uma passagem pelo local, pois nos versículos 3 e 4 está dito: ele deixou a Judéia e dirigiu-se novamente a Galiléia. Era preciso que ele atravessasse a Samaria. Tornou-se uma estadia mais longa no local, e ele permaneceu ali 2 dias. Versículo 41. A intenção inicial pode ser confirmada pela atitude que os discípulos tomaram. Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar provisões. Versículo 9. Ação que aparece confirmada pelos versículos 27, 31 a 33, pois está dito que os discípulos regressaram com as provisões.
Um olhar atento para cada um dos 3 momentos permite colher muitos detalhes. O poço, no Antigo Testamento e na literatura religiosa do Antigo Oriente Próximo, era um local para o encontro de futuros matrimônios. Por exemplo, Rebeca, a futura esposa de Isaac, foi encontrada junto ao poço, conforme Gênesis 24, 10 a 61. Moisés encontrou Séfora, sua futura esposa, junto ao poço, conforme Êxodo 2, 16 a 22. De igual modo, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana se fala de matrimônio. É possível, inclusive, subir no nível interpretativo e ver nessa mulher um símbolo eclesial e tomá-la como a igreja esposa de Jesus em Samaria. Assim, por detrás de todo o diálogo dela com Jesus está o resgate da fé, que, passando pelas Escrituras, chega-se à confissão cristológica. A diferença de Atos 8, 5 a 25, que atesta a fundação da igreja na Samaria, por obra do diácono Filipe, e da efusão do Espírito Santo pelas mãos de Pedro e João, no 4º Evangelho, Jesus é o fundador da igreja em Samaria. A alusão precisa do horário do encontro, era por volta da hora sexta, isto é, ao meio-dia, quer descartar, porém, uma possível interpretação ou insinuação de matrimônio humano. A mulher teria escolhido esse horário para evitar exatamente o encontro com algum homem. Além disso, Jesus indaga sobre o marido da mulher. Vai, chama teu marido e vem aqui, cuja resposta tem a ver com a dimensão religiosa dos samaritanos, como se falará mais adiante. Ao lado do poço está o dado da água, elemento símbolo da fecundidade da vida. Aqui também acontece uma passagem da água que vem do poço à água que vem de Jesus, por ele denominada de água viva, versículo 10. Água que jorra para a vida eterna, versículo 14. Nesse sentido, Êxodo 17, 3 a 7 atesta a importância da água em uma região com escassos recursos hídricos. O dom da água no deserto, que brota da rocha, atesta a presença de Deus e sua providência. Paulo interpretou esse episódio em chave cristológica. Todos bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era o Cristo, conforme 1 Coríntios 10, 4. Por essa analogia, pode-se compreender o sentido da graça anunciada em Romanos 5, 1 a 2, 5 a 8. Observa-se pelo nível do diálogo que houve a passagem da necessidade de Jesus, dá-me de beber, que é a indicação de sua verdadeira natureza humana, versículo 7, a necessidade da mulher, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui tirá-la, versículo 15. Santo Agostinho, comentando esse episódio, afirma que Jesus tinha sede da fé dessa mulher. É um paradoxo, pois Deus, que apesar de ser fonte de todas as coisas, se mostra necessitado. Pode-se pensar ainda que o poço de Jacó, que é fundo e exige a posse de uma vasilha para retirar sua água, seja visto como representante do Antigo Testamento, ao passo que Jesus é quem, pessoalmente, oferece a água que transforma a pessoa que a recebe, não em uma vasilha, mas em uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Tal passagem indica a superação do Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Como se nota na dúvida da mulher samaritana, acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Ele que dele bebeu, como também seus filhos e seus rebanhos, versículo 12. Além disso, em João 8, 33 a 59, Jesus será colocado diante da tradição patriarcal de Abraão e dos profetas, e uma pergunta muito próxima à da mulher será feita: acaso és maior que nosso pai Abraão que morreu? Do poço de Jacó em Samaria, se passa ao templo do Senhor em Jerusalém, mediada pela alusão ao templo da montanha de Garizim. Jesus, na verdade, está conduzindo a mulher a um novo movimento de reconciliação. Como a água vem do interior do poço para fora, a fim de saciar a sede de quem dele faz uso, a passagem ao templo é feita em 3 passos. O primeiro passo é um resgate histórico. Jesus, ao perguntar sobre o teu marido, coloca
no motivo da separação, no motivo da separação entre judeus e samaritanos, ocorrida nos tempos da reforma do templo, com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, que não admitiram os samaritanos na reconstrução do templo por não serem puros quanto à raça, conforme Esdras 4, 1-5. Nesse ponto pode-se voltar ao versículo 9, permitindo que se entenda a razão pela qual os judeus não fazem uso dos utensílios dos samaritanos, isto é, indica-se dessa forma a proibição do sincretismo religioso. O motivo dessa recusa encontra-se na fala de Jesus, que constatou a veracidade da resposta da mulher. Bem disseste, não tenho marido. 5 tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso em verdade disseste. Versículos 17 e 18. Tal afirmação na fala de Jesus tem a ver com, segundo o livro dos Reis, 17, 24-41, que conta a origem dos samaritanos e faz referência às suas divindades. Os 5 maridos correspondem aos deuses dos 5 povos babilônicos, permutados com os israelitas que foram deportados. Além disso, um agravante. No ano 128 a.C., o sumo sacerdote João Hircano I, pertencente à família dos Asmoneus e filho de Simão, destruiu o templo dos samaritanos. Assim, na proposição, e esse que agora tens não é teu marido, está uma alusão à fé de Israel, que fora abraçada por esses povos que vieram habitar Samaria, dando origem aos samaritanos, inclusive por casamentos mistos com os remanescentes na terra. O segundo é um movimento profético. A mulher reconheceu que Jesus tinha acesso à verdade e por isso disse: Senhor, vejo que és um profeta. Chama a atenção o título Senhor, pois é um título pós-pascal e ao mesmo tempo é uma confissão de fé. Equivale a dizer: Jesus é profeta porque é Senhor e não o contrário. Daí a passagem do poço para o lugar da adoração de Deus. Jesus, porém, desloca a atenção do lugar, isto é, do elemento externo para o elemento interno, e sem renunciar que é Senhor, introduz o Pai como destinatário da adoração e o modo como esta deve ser feita, mostrando a distinção que existe entre adoração com conhecimento e sem conhecimento. O critério usado por Jesus é relevante, porque a salvação vem dos judeus. Jesus não quer retornar com essa afirmação ao problema que levou à animosidade com os samaritanos, mas quer continuar conduzindo a mulher a um nível mais elevado de compreensão. Por isso, segue com a instrução sobre quem é Deus, qual é a sua vontade e como deve ser adorado. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Aqui pode-se entrever uma alusão à Trindade, pois ninguém vai ao Pai senão por Jesus, que é a verdade, João 14,6. E ninguém pode dizer Abba, Pai, se não for no Espírito, Romanos 8,15, Gálatas 4,6. O terceiro é um movimento cristológico. Diante da profundidade do conhecimento que Jesus acabara de colocar diante da mulher, nota-se a reação dela na declaração que fez com base nas promessas contidas nas Escrituras. Sei que o Messias, o chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos esclarecerá todas as coisas. Um dado curioso é a tradução do hebraico Messias para o grego Cristo, dado que revela que os destinatários do Evangelho não eram judeus. Ao lado disso, chama a atenção o fato de que, no diálogo, a missão do Messias não aparece ligada ao sacerdócio ou à monarquia, mas à instrução, permitindo aproximar a fala da samaritana à promessa da vinda do profeta como Moisés, prometido por Deus em Deuteronômio 18, 15 a 19. Com relação ao primeiro momento, alcança-se um clímax com a declaração aberta que Jesus fez diante da colocação da mulher quanto à fé na vinda do Messias. Sou eu, aquele que fala contigo. É um clímax que permite ver o percurso que revela a identidade de Jesus.
pois o judeu no início que pediu água do poço passou a ser doador da água viva, e do profeta, que conhece o íntimo da pessoa, passou a declaração de que ele é o Cristo. Do clímax sobre o primeiro momento se passa ao segundo momento. Entram em cena os discípulos e a mulher sai de cena, mas um elemento permanece: deixou seu cântaro de água. Esta atitude da mulher pode ter duas finalidades: saciar a sede dos discípulos de Jesus que trouxeram comida, bem como estar livre de um peso para chegar mais rápido à cidade, a fim de relatar o que lhe aconteceu junto ao poço de Jacó. Vim de ver um homem que me disse tudo quanto fiz. Não seria ele o Cristo? O conteúdo da notícia condensa a conversa que ela teve com Jesus e se demonstrou suficiente para que as pessoas da cidade se interessassem e dessem crédito a ela. Eles saíram da cidade e vinham até ele. Na atitude da mulher, pode-se admitir um aspecto missionário, pelo qual a mulher não quis guardar para si o tesouro que descobriu. Na verdade, que revelou o seu íntimo e lhe trouxe um conhecimento ainda não experimentado. Com os discípulos, a reação de Jesus é diferente. Não manifestou a necessidade da fome, mas serviu-se do interesse dos discípulos para indicar qual é o seu verdadeiro alimento. Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Versículo 32. Está em jogo agora a ignorância dos discípulos, apesar de reconhecer que Jesus é Rabi. Como fez com a mulher diante da necessidade da sede, Jesus fez uma revelação aos discípulos preocupados com a fome. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Versículo 34. Esta revelação conheceu um desdobramento. Para os discípulos, Jesus não fala do Pai de forma direta, mas o atesta através da certeza do seu envio e da missão que lhe foi confiada. É nesse sentido que se percebe o motivo das palavras de Jesus a partir da certeza do tempo da colheita. Enquanto falava, fez com que os discípulos vissem os samaritanos que estavam vindo na direção deles e os chamou de messe pronta para a colheita. Versículo 35. O que havia sido semeado no campo dos samaritanos ao longo da história chegou ao seu termo. É hora da colheita e os trabalhadores são dignos do seu salário. O que os discípulos, pela preocupação com o alimento, não conseguiram fazer na cidade, a mulher, com uma palavra, provocou o interesse dos seus concidadãos e os conduziu até Jesus. Evidencia-se dessa forma que o encontro com Jesus se torna um testemunho contagioso e partilhado. Outros se esforçaram, e vós participais do esforço deles. Versículo 38. Confirmando o provérbio que Jesus citou: um é o que semeia e outro é o que colhe. Essa é a dinâmica da missão, e a atração dos samaritanos é sinal da força dessa missão e o clímax desse segundo momento. Os dois momentos conduziram ao terceiro, que em si já é um clímax pautado no ato de crer em Jesus. A conversão dos samaritanos daquela cidade, que começou pelo testemunho contagiante da mulher, atingiu um grande desdobramento. O que começou com um pedido junto ao poço de Jacó, quase recusado, dá-me de beber, versículo 7, se encerra em outro pedido. Quando os samaritanos chegaram junto dele, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ele permaneceu ali 2 dias, versículo 40. Nota-se a inversão. A água do poço, que vem de dentro para fora, cede lugar a Jesus, que entra na cidade e nela permanece. É a graça derramada. O que a mulher semeou entre os seus concidadãos, Jesus colheu com a sua presença e palavras, quando eles afirmaram: já não é pelo que falaste que cremos. Nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Este é o desfecho do percurso que revela a identidade e a missão de Jesus de forma universal, resgatando e reconciliando judeus e samaritanos no nível eclesial. Se hoje não fecharmos o coração, mas ouvirmos atentamente a voz do Senhor, a exemplo da mulher samaritana, poderemos colher desse episódio uma grande lição.
Nenhum momento deve ser desperdiçado na evangelização, ainda que limitações sociais ou culturais possam existir. Ao contrário, pela fé despertada em Jesus Cristo, aprende-se o caminho da reconciliação e da superação das divisões. Aprende-se que uma mulher valorizada em sua fé é capaz de contagiar muito mais do que 12 discípulos em busca de provisões, porque na vida e na missão, o importante é aprender a fazer a vontade do Pai. A exemplo de Jesus, que nutre a igreja e a faz enxergar além das aparências, é possível que um número ainda maior seja conquistado pela fé e confesse que Jesus é o Salvador do mundo. Bom e santo terceiro domingo da Quaresma. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.